E aí, gente, Hackerman aqui, mais um vídeo sobre computação quântica. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco do hype e o que significa entanglement. Só para terminar aquela parte das notícias. Então, lendo aquele mesmo artigo que a gente estava lendo antes, né, do K. Siaput e outras pessoas, vai falar que a corrida para construir computadores quânticos não é surpresa, né? Tanto que a China, a Europa, Estados Unidos, esses três estão competindo já, tecnicamente, não só na parte de inteligência artificial, porque muita gente fala dessa questão, que a China está virando um superpoder na inteligência artificial, enfim, que essa é uma ameaça, né? Na computação quântica eles têm inovado também muito, e na pesquisa, né, eles são muito bons na pesquisa relacionada a isso. Também eles são muito bons em química também. Eu fiz um curso recentemente sobre neurociência que o professor fala que é muito essa coisa forte de química na, na China, que pode ser um potencial, né? E lá tem mais pessoas, obviamente, né? Então o número de pesquisadores não, os melhores pesquisadores estão nos Estados Unidos, mas talvez a capacidade econômica e tem pesquisadores bons também na China, principalmente na parte química que eu estou citando. Enfim, e cada vez mais a China tende a crescer nesse quesito. E aí da questão do potencial para mudar mercados, né, indústrias, comércio, inteligência, né, e na parte militar também. Então, entanglement. O que significa entanglement? Então, usei um APR pair. APR tem a ver com Einstein, Podolsky, Rosen. Eu normalmente... Einstein, Podolsky, Rosen. É essa ordem mesmo. Tava confundindo. Eu pensei que eu tava confundindo com o Rosen no meio. Então, é um pair de qubits em que você vai ter uma superposição. Uma curiosidade é que Einstein, Podolsky e Rosen, no artigo deles que eu já citei no canal no começo dessa playlist de computação quântica, eu não vou explicar nada aqui porque tem nos primeiros vídeos dessa playlist que você tem sobre o paper do APR, que é do Einstein, Podolsky e Rosen, que escreveram juntos esse artigo sobre partículas no mundo quântico. E também eu fiz também sobre o paper do John Bell também, que é posterior a isso, também fala sobre o assunto. Mas eles não acreditavam em entanglement, que duas partículas poderiam estar ligadas por uma força invisível, entre aspas, que poderia permitir, comunicação entre elas mais rápida que a velocidade da luz, em teoria. Mas eles acreditavam em superposição. Eles diziam que sim. No artigo eles falam categoricamente, pelo que eu entendi, pela minha interpretação, que superposição existe, que são duas partículas que elas estão em dois estados ao mesmo tempo. No caso de qubits, elas podem estar zeros e uns ao mesmo tempo. Só que entanglement já foi provado que existe, né? Já tem vários experimentos que comprovam a sua veracidade há muito tempo já, desde John Bell até agora, né? Então não tem nenhuma evidência que desprove o entanglement. E é isso que faz funcionar o computador quântico e a internet quântica. Por isso que é tão importante, por isso que esse artigo está citando. Então você tem um par de qubits que carrega zeros e uns, informações, né? E você vai ter... elas estão ligadas por entanglement. Entanglement significa que elas estão ligadas por essa força invisível, entre aspas, que permite comunicação de longo... entre esses qubits. Então, entanglement é uma coisa importante. E aí na parte de baixo, né, você vê a ação instantânea à distância, né? Uma coisa que Einstein falava é da questão de spook action at distance, né? Que é uma ação estranha, né? À distância. Ele falava de entanglement, né? Zoando o entanglement, falando que era uma merda, que não era verdade, que era uma ilusão, sei lá. Mas no fim existe, né? Ele existe e funciona. Então não é uma ação estranha à distância. E na parte prática, no paper eles vão citar essa imagem, que você vai ter, primeiro você vai ter que criar, você vai ter que criar o qubit. Vai criar um APR pair, que vai ser um pair de qubits, do Alice e Bob, partícula A e B. E cada um vai ficar com um qubit, no caso, nessa transmissão de um qubit. Talvez no futuro vai ser mais, obviamente, né? Tem que ser mais. Vai ter a letra psi, que vai definir
a produção de Alice e de Bob. Enfim, as partículas vão ser criadas, vão ser transmitidas através de um canal de transmissão com protocolo, que nesse caso é clássico, né? Porque a gente tem que ter a parte clássica, porque senão a gente vai perder informação, né? A gente tem que transmitir as coisas gerando o input através da computação quântica e depois transformando em bit clássico, senão a gente perde informação, porque a gente não tem como armazenar. Vamos supor que você faz um experimento no computador quântico. Você não tem como armazenar isso, então se perde. Então você tem que armazenar ele de uma forma clássica e enviar para Bob, que vai decodificar isso daí e ter a informação. Vamos supor que ele quer falar, Alice quer falar olá para Bob, então usando computação quântica. Então ele manda a parte clássica, né? É recebido, se alguém tentar ficar no meio dessa interação, ele não vai conseguir, porque tem uma teorema chamada teorema da não clonagem, né? Então você não consegue clonar esses estados e inferir a partir deles a informação. No fim, a informação é segura de forma teórica. No fim, Bob recebe a partícula e feliz, né? Conseguiu. Poderia ser uma transação financeira também, um Pix da vida. Eu vi que a empresa do Pix estava tentando. Eu citei, acho no vídeo anterior, estava citando de investir em computação quântica para adicionar na tecnologia deles, que é nada a ver, porque não tem nem memória, você vai usar como? Enfim, mas é basicamente assim que funciona. Então você cria os qubits, se você manda para seu para quem você quer mandar, eles são transmitidos de uma forma clássica, né? Armazenados no caso, enfim. E aí a explicação dessa imagem, né? A explicação do artigo. Então você vai ter dois qubits ligados, né, por entanglement, formando um APR pair, que são esse par, né, de qubits, que são gerados e distribuídos de um qubit A até o B. Isso é de A até B. Então a partícula A é armazenada pela Alice e a partícula B pelo Bob. E a Alice performa uma computação, né, nos dois qubits, que vai ser para transmitir a partícula, né? E na parte, né, você vai ter a parte da geração, da criação desses dois pares, né? Na parte de cima, primeira. E você vai ter cada um tem um par de cada um, né? Dá pra ver aí pelas cores. E o repetidor, ele vai basicamente destruir a partícula e replicar ela. Não é que replicar a palavra certa, porque não pode ser clonada, né? Mas ele vai pegar a informação relacionada à partícula enviada e transmitir para o Bob. Mas a partícula que a Alice mandar vai ser destruída e Bob vai ter uma nova partícula gerada para ele receber, né? Então a comunicação, o repetidor quântico, ele meio que destrói a partícula, ela se perde e é transmitida para Alice, no caso, se Bob está tentando se comunicar com Alice. Eu não consigo explicar muito bem como isso funciona. Eu aprendi isso, na verdade, sobre repetidores quânticos, não em um artigo, mas numa palestra de uma instituição, a melhor instituição de internet da Europa, né? A IEET, se eu não me engano. É uma instituição gigante na internet, relacionada à pesquisa, enfim, que eles explicam nessa questão. Que o qubit é destruído no processo e para ser mandado por Alice, né? Para Bob, né? De Alice para Bob. E no fim vai ter um processo chamado BSM, que vai ser Entanglement Swapping, né? Em que eles vão aí permitir a comunicação através do repetidor. Enfim, esse foi esse artigo. A gente vai ver mais no próximo vídeo. E a gente vai falar no próximo vídeo sobre um pouco sobre o Starlink, né? Não, eu acho que eu vou falar agora, vai. A Starlink, né? Vamos supor que a gente quer, por exemplo, fazer isso daqui, só que através de satélite somente, né? Porque você pode enviar fótons por satélite, né? Que vão de um satélite para o outro. E é muito semelhante a Starlink. Então, a Starlink é uma internet criada pela SpaceX. É que eu não sei como falar, Tesla, SpaceX.
é uma empresa do Elon Musk também, né? E é uma empresa de internet, só que gerar internet para larga escala, né? Então tem aqui o site da Starlink, né? Já tem até no Brasil para você se inscrever. E eles prometem, né, uma latência menor, então principalmente para vídeo e para jogar videogame, né? Então eles prometem aí você conseguir ver um Netflix da hora aí em lugares até mais remotos, por causa da forma que os satélites vão ser guiados no espaço, né? Eles vão usar uma rede de satélites um pouco mais próxima à Terra, né? No próximo vídeo a gente vai ver o artigo dele, um artigo deles não. Eu não sei se esse artigo é feito por alguém dentro da empresa dele, né? Mas queria mostrar um exemplo de satélites que são que eles ficam perto da Terra, né? Que são próximos da Terra, mais do que os satélites comuns da Vivo, da NET aí, e de outras operadoras. E a gente vai ver esse paper do Young relacionado a isso, né? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.